Sabe quando um componente do PC do nada para de funcionar, sem nenhuma explicação aparente? Pois é, hoje a gente vai falar sobre um vilão invisível que pode muito bem ser o culpado, a descarga eletrostática. É um daqueles problemas que muita gente ignora, mas que pode causar as falhas de hardware mais frustrantes que existem. E essa história, ela quase sempre começa da mesma forma, com uma dúvida que já passou pela cabeça de todo mundo que gosta de montar ou mexer com o computador. É um cenário bem conhecido, não é? Uma placa-mãe que, puf, morre de repente. Ou aquele pente de memória RAM que, do nada, começa a dar erro atrás de erro. São aquelas situações em que se tem certeza absoluta de que tudo foi feito certinho, mas mesmo assim, a peça falha. E ninguém entende o porquê. Essa frustração toda geralmente tem um culpado em comum. Um culpado que a gente não consegue ver e, na maioria das vezes, nem sequer sentir. É quase um fantasma no sistema. E que força invisível é essa, afinal? Bom, é aqui que a coisa fica realmente impressionante. Vamos conversar sobre o poder que existe em um simples toque e na quantidade absurda de energia que o nosso corpo pode acumular sem que a gente faça a menor ideia. Dá uma olhada nesse número. 25.000 volts. É isso mesmo. Essa é a voltagem que um corpo humano é capaz de descarregar em um único toque. Para você ter uma noção, isso é energia mais do que suficiente para literalmente fritar os circuitos super delicados de qualquer componente moderno. É muita, mas muita energia. O nome técnico para esse fenômeno é descarga eletrostática, ou ESD, da sigla em inglês. Sabe aquele choquinho que a gente às vezes leva ao encostar numa maçaneta ou na porta do carro? Então, é exatamente essa energia. O problema é que quando ela é descarregada em um componente eletrônico, o resultado pode ser fatal. Certo, mas como é que a gente acumula essa eletricidade toda? A resposta é surpreendente, porque isso acontece em atividades completamente normais, coisas que fazemos todos os dias e que parecem totalmente inofensivas. Olha só que coisa! Tirar um componente da caixa de papelão, só o atrito ali já gera estática. Arrancar aquele plástico de proteção que vem colado na peça nova? Também. Até o tipo de roupa que a gente veste, especialmente tecidos sintéticos, contribui. Ou usar um pincel comum para tirar poeira. Tudo isso vai acumulando uma carga estática no nosso corpo. A gente acaba virando uma ameaça ambulante para o hardware. E aqui está o ponto crucial. Quase todo mundo já levou um desses choquinhos e pensou, não foi nada. Só que esse choque que a gente sente, ele é só a pontinha do iceberg. É um sinal de que os níveis de energia já estão perigosamente altos. E para entender a seriedade disso, é só a gente comparar como o assunto é tratado em casa e como é tratado na indústria. A diferença é gritante. Veja bem, em casa, na maioria das vezes, isso é totalmente ignorado. Já na indústria, é um procedimento obrigatório, super rígido. Os profissionais usam pulseiras antiestáticas, trabalham em bancadas aterradas e até controlam a umidade do ar. Tudo isso para impedir que uma única descarga acidental destrua milhares de reais em equipamentos. Isso já devia nos dizer alguma coisa sobre o tamanho do risco, né? Mas calma, a boa notícia é que não é preciso montar um laboratório em casa para se proteger. Com algumas precauções bem simples, é totalmente possível diminuir drasticamente esse risco. Então vamos aos passos práticos. O mais importante de tudo, sempre aterre-se. Antes de pegar em qualquer placa, qualquer chip, toque em alguma parte de metal aterrada, como a carcaça do gabinete desligado. Isso vai equalizar o seu potencial elétrico. Para limpar, o ideal é usar álcool isopropílico 99%. E claro, muito cuidado com os materiais. Panos e pincéis devem ser escolhidos a dedo para não gerar mais estática. E agora, a gente chega na parte mais importante e talvez a mais chocante de toda essa análise. O verdadeiro perigo da SD não é o que a gente vê ou o que a gente sente. Se alguma vez alguém já viu sair uma faísca ou sentiu aquele cheirinho de ozônio, de queimado ao tocar em algo, isso é um sinal claro de que aconteceu uma descarga de altíssima voltagem. É um aviso físico de que algo sério rolou ali. Só que esperar por esses sinais é um erro terrível. O dano mais comum, aquele que acontece o tempo todo, ocorre em um nível muito, mas muito inferior à nossa capacidade de perceber qualquer coisa. Vamos lembrar daquele número. A gente precisa de uma descarga de milhares de volts só para conseguir sentir o choque. É uma quantidade enorme de energia. Agora, olhem para este número. Apenas 100 volts. É tudo que precisa para queimar permanentemente um componente sensível, com seus transistores microscópicos.
Uma descarga centenas de vezes mais fraca do que a gente consegue sentir já é o suficiente para causar um dano irreversível. Esse é o verdadeiro dano invisível, e é por isso que toda precaução é essencial. E isso tudo nos leva à reflexão final. Da próxima vez que alguém for montar ou limpar um PC, a pergunta a se fazer não é: será que vou levar um choque? Mas sim, será que eu estou tomando as medidas para evitar a descarga que eu nunca vou sentir?